Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Cartógrafo, esse quadro nosso mensal, onde a gente fala um pouco mais aprofundado de determinados temas. No Café com Cartógrafo do passado, a gente falou sobre as coisas que implicam na hora lá do campo e quais são os erros resultantes disso, né? Que às vezes não dá para você consertar isso em escritório e acaba tendo retrabalho, que é uma das piores cenários aí dentro de um projeto. Você tem que voltar e refazer o que você já fez, que isso é prejuízo, né? A gente levantou alguns fatores aqui. E nesse Café com Cartógrafo a gente vai falar um pouco sobre a aplicação dos drones no mercado de agricultura. Então a gente sabe que o mercado de agricultura é um dos maiores mercados aí no Brasil, tem os maiores potenciais, então a gente vai discorrer um pouco aqui da nossa visão sobre a aplicação dos drones nesse mercado específico da agricultura, tá? Então meu nome é Manuel, sou engenheiro cartógrafo, vou estar aqui com vocês. Então beleza, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que o drone ele é um meio e não um fim. Então acho que isso tem que estar bem claro, porque a gente vê dentro da DroneEngine um erro muito comum de pessoas que, por exemplo, acham que o drone ele é o fim, ou seja, eu vou comprar um drone e ele já me dá o resultado já do que eu preciso. E na verdade o drone ele é uma ferramenta de aquisição de dados, ou seja, você vai tirar as imagens aéreas, depois você vai processar esses dados e gerar informações, e a informação sim tem valor. A informação as pessoas pagam por informação, por resolução de problema. Então isso tem que ficar bem claro, porque já ocorreu até com clientes nossos, que às vezes já está no mercado de agricultura, comprou o drone e não sabe muito como usar. Então, na verdade, você já tem que ter claro para você a metodologia que você vai utilizar, o que você quer identificar na lavoura, o que você precisa, e você entender que o drone é uma ferramenta que vai trazer informações para isso, mas ele não vai resolver seu problema automaticamente, entendeu? Então, acho que esse é um dos pontos iniciais que é interessante a gente discutir, porque isso gera muita dúvida. Então, a pessoa acha que vai comprar um drone, vai soltar lá, vai apertar um botão e ele já vai cuspir os resultados, né? Então, assim, a tecnologia ela tem avançado bastante, mas ainda não está nesse ponto, né? Então, acho que o primeiro passo é ter essa noção de que o drone em si, ele é uma ferramenta. E, na verdade, muitas pessoas também nos procuram aqui, procurando um drone para cada mercado. Então, eu quero trabalhar na agricultura, eu quero um drone para a agricultura. Eu quero trabalhar na construção civil, eu quero um drone para a construção civil. E, na verdade, não é bem assim, né, Maurício? Então, é interessante as pessoas ficar claras essa questão da base cartográfica gerada pelos drones, esses dados gerados e depois como você vai direcionar isso para cada mercado, né? Então, como você pode falar um pouco aí desses produtos, dessa base cartográfica aí e algumas aplicações dela, prática aí no mercado de agricultura? Bom, hoje eu vejo que no mercado, acho que a grande maioria utiliza mais o MDT para fazer planejamento de plantio também. Futuramente planejar também as linhas, né, para fazer o plantio e depois posteriormente a colheita. Mas acho que o produto que mais é utilizado hoje, tanto para tirar dados visuais, que é legal para um agricultor ou um produtor entender uma visão por cima de como está a sua cultura, como que está o desenvolvimento da sua cultura, e também tira dados estatísticos, é o mosaico de ortofotos. Eu acho que é o principal base cartográfica hoje utilizado no mercado, e ela em si, você tem gerada no processamento, e igual você falou também que a função do drone é gerar os dados, e esses dados precisam ser trabalhados depois. Então o mosaico de ortofotos você consegue fazer avaliações visuais de como está o seu plantio, e depois desse processamento e geração dessa base, você consegue tirar informações, estatísticas, por exemplo, a quantidade de falhas no seu plantio. Pode também, uma coisa interessante que a gente teve clientes, a perda de produção por conta de buracos de tatus, então através de interferência externa de animais. Então a quantidade de informação que você consegue tirar no mosaico de ortofoto é extraordinária. Então é um produto bem que o pessoal está visando bastante no mercado. Além também do famoso NDVI, que é a aplicação do índice de vegetação por diferença normalizada em cima do mosaico de ortofoto. O pessoal acha que hoje o drone vai lá tirar foto e você já gera o NDVI. Pelo contrário, você precisa gerar um mosaico de ortofoto e aí sim aplicar o NDVI. Bom, então isso é uma coisa importante que o Maurício trouxe, é a questão da base cartográfica, ou seja, para que eu utilizo um drone para mapeamento aéreo? Eu vou obter informações do terreno de forma remota, dados, e vou trabalhar esses dados, vou processar e depois eu vou tomar decisões baseadas nessas informações que eu consegui.
Então vamos entender um processo. Primeiro você vai levantar essa aeronave, você vai tirar apenas imagens aéreas. Não é um mosaico pronto, não dá para fazer nada, é umas imagens como uma imagem qualquer. A partir do momento que você processa essas imagens com algumas outras informações, você começa a ter a base cartográfica, ou seja, modelo tridimensional do terreno, modelo digital da superfície, o mosaico de ortofoto, e a partir desse produto, por exemplo, você pode fazer medições, então calcular área, perímetros, distâncias e qualquer outro tipo de coisa. Então, ou seja, a gente sempre brinca aqui na Dronenge que o drone ele é uma tecnologia coringa, que dá para você fazer um monte de coisa. Tem muita coisa que às vezes as pessoas trazem pra gente que a gente nem pensou. Então as soluções são a mais diversa. Então qual que, dentro desse cenário, o que é mais importante? É você saber o que você está procurando. Antes de levantar voo, o que você quer confirmar? O que você quer validar? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem diversas culturas, é um país essencialmente agrícola, tem uma produção muito grande, então você tem soja, tem cana-de-açúcar, tem milho, tem arroz, tem diversas culturas aí. Então, o que eu vejo como primordial? Primeiro, você quer entrar numa cultura, você tem que entender essa cultura. Qual que é o ciclo, quando é o plantio, quando é colheita, quais são as principais pragas, quais são os principais problemas, isso dentro da região. Então, o Brasil é um país continental, então cada região tem problemas específicos. Então, você já tem que levantar voo sabendo o que você quer identificar. Então, por exemplo, você foi lá, dividiu, por exemplo, a soja, tem vários estágios. Então, em determinado estágio, você quer ver se tem alguma larva, se tem alguma praga, se tem alguma coisa. Ou seja, você vai levantar voo querendo identificar alguma coisa. Aí, através das imagens, depois de processado, você vai ver se as imagens corresponderam aos fatos. Ou seja, validou ou não validou aquele problema, conseguiu ou não solucionar esse problema. Então, entender que o drone ele é uma ferramenta. O NDVI também é uma ferramenta, ele é um índice de vegetação. Então, ele vai dizer para você se está bom, se não está, qual o tamanho dessa área e qual a localização dela. Agora, se isso vai corresponder a nitrogênio, a potássio, a praga, aí já vai do seu know-how de saber, bom, nesse estágio geralmente pode ser isso que está ocorrendo. Se está falando que não está legal, eu vou lá em campo, vou verificar a causa. Então você identificou o problema, sabe qual que é a dimensão dele, a localização dele no terreno, você vai até esse local e faz análise foliar ou análise do solo, do que quer que seja, e você identifica qual é o problema. Então é algum macronutriente, né, que está faltando, ou não, é alguma erva daninha que está ali prejudicando. Então, ou seja, esse diagnóstico fino tem que ser feito por alguém que entende, um agrônomo, um produtor ou quem quer que seja. Então tem uma analogia que eu sempre faço também, que o NDVI é como se fosse um raio-x, né? Então se você mostrar para mim um raio-x, eu vou saber o que fazer, vou, sei lá, talvez fazer um quadro. Ou vou achar bonito ou não. Agora, na mão do médico, ele vai olhar aquilo e vai falar, puta, tem alguma coisa aqui pode ser que tenha algum problema, ou seja, ele está aplicando o know-how dele para interpretar aquele dado. É a mesma coisa do NDVI. Geralmente, o NDVI, se você não souber fazer, é apenas um mapa bonito, né, que você pode enquadrar, fazer o que você quiser. Já um cara que tem conhecimento da cultura que ele está trabalhando, da região, da área específica que ele está trabalhando, ele pode ver e falar, cara, isso aqui pode ser isso ou isso. Eu vou lá no campo para ver o que é. Aí vai lá e valida ou não aquilo. Então, o que eu quero trazer para você é que, independente de qual mercado você trabalhar, é importante que você conheça esse mercado, tenha know-how nesse mercado, entenda qual problema você está solucionando, se esse problema são diversas fases ou não, e entender que o drone em si ele é uma ferramenta. Ele vai te trazer informações, vão te trazer dados, você vai processar, vai gerar informações, e essas informações você vai tomar a decisão. Mas se você não sabe qual decisão vai ser tomada, independente se você usou o drone ou não, que método que você coletou, você simplesmente não sabe o que está trabalhando. Então tem que ter bem claro que o drone ele é uma ferramenta, tá? Aí pensando nos tipos de drones, existem milhares de tipos aí, cada vez mais crescendo no mercado. Maurício, eu queria que você falasse um pouco aí nessa parte de captação de imagem, de levantamento de base cartográfica, dos tipos de drones mais comuns aí, do asa fixa e do multirotor. Bom, acho que em relação à aeronave que você está utilizando, acho que o mais importante que você precisa se atentar é o seguinte, a qualidade do sensor, acho que é importantíssima, principalmente qual o produto que você quer gerar, por exemplo, o NDVI, você precisa de uma câmera especial que faça a captação das bandas do infravermelho próximo e do vermelho. Então, com uma RGB você já não consegue gerar um NDVI. Bom, você já consegue gerar o falso NDVI, mas tem uma perda de qualidade de informação bem grande em relação à utilização da banda do infravermelho próximo, né? Então, o sensor é importante, você saber qual sensor utilizar, a qualidade desse sensor, tudo bem? E a questão da aeronave em si, eu acho que a diferencial hoje no mercado da agricultura é a questão da autonomia, porque geralmente você vai trabalhar com grandes áreas, né? Dificilmente você vai trabalhar com uma área pequena.
Só quando você fazer cases para clientes, que é muito legal também, é bem legal fazer cases para comprovar a tecnologia, mas geralmente são áreas grandes, então a autonomia faz uma grande diferença. O multirotor é legal para pequenas áreas, acho que é legal até então. Falando um pouco em capital, o multirotor hoje, o líder de mercado multirotor é mais barato que um asa fixa, isso é importante você levar em consideração, mas acho que esses dois fatores, eu acho que a autonomia, ver a capacidade da sua aeronave, de quanto de porção de terra você vai conseguir mapear no único voo é importante, e a qualidade do sensor e qual tipo de sensor que você vai utilizar. Acho que é basicamente isso. Bacana, então o Maurício levantou algumas informações legais da gente conversar, que é, primeiro, tipo de sensor. Então pode ser um sensor que a gente chama de colorido, que é o RGB, no qual você vai conseguir fazer indicadores quantitativos, ou seja, você vai conseguir quantificar, mensurar, fazer medidas. E nós temos já os sensores infravermelho próximos, né, que pode ser câmera modificada, ou pode ser uma câmera multispectral, no qual você vai trabalhar com dados qualitativos, ou seja, qual é a qualidade desse plantio, que já está mais linkado com análise espectral, é uma outra vertente. Então você tem quantitativo no colorido e temos o qualitativo utilizando outras bandas aí, infravermelho, red edge e diversas outras aí. Então é importante que você saiba, lógico, mais uma vez aqui chamando, o que você quer identificar, para que tipo de sensor você precisa. Então, vai levantar falha, sensor RGB. Você quer saber estado nutricional, né, se está saudável ou não está? Já vai ter que ser aí dados qualitativos, tem que ser o infravermelho e tudo mais. Questão de equipamentos, vai depender muito de produtividade, de como está também o momento do seu negócio. Às vezes você vai começar o negócio, mas já com áreas grandes. Então é interessante começar com asa fixa, né? Ou não, você vai começar pequeno e seu negócio vai começar a tracionar, é interessante você usar asa fixa para escalar. Então a gente tem diversos conteúdos aqui dentro para te ajudar nisso. A gente tem um case em específico comparando a produtividade de um asa fixa e um multirotor. Caso você queira se aprofundar, você dá uma olhada nisso. Um outro drone também que tem ganhado força no mercado de agricultura é o pulverizadores, né? Então, ou seja, você conseguir fazer aplicações de insumos aí através de drones. Então, isso é legal que dá para você fazer uma junção, né? Então, por exemplo, você utilizou lá uma câmera infravermelho, uma multispectral, identificou possíveis áreas e estão precisando de aplicações pontuais, você pegar o drone e ir lá naquele local e fazer aplicação pontual ali. Então, você imagina o tanto que você não vai economizar, em vez de passar defensivo na área inteira, às vezes de ter o custo que você tem aí com um avião, que o custo é muito maior. Então isso também está se tornando realidade. São para áreas pequenas ainda, mas o mercado também tem crescido nesse sentido. Então, independente do que você vai utilizar, do que você vai trabalhar, é interessante qual metodologia que você está trabalhando, né? Quais são as etapas do seu projeto, que tipo de problema você está lidando. Isso tudo é você conhecer com o que você está trabalhando. Então, independente se for drone ou não, isso não vai fazer muita diferença se você não sabe o que você está trabalhando e o que você quer identificar, o que você quer solucionar. Então, o primeiro passo, com certeza, é você entender o mercado, entender a cultura que você está trabalhando e entender a região que você está trabalhando. Eu sempre dou conselho aqui para os nossos clientes que querem entrar no mercado que, cara, aproveita o seu know-how. Qual mercado você tem mais conhecimento? Começa por esse, porque é ele que você vai entender que tipo de problema você vai solucionar com o drone em si, né, com o mapeamento aéreo. Bom, eu acho que é isso era o que a gente tinha aqui para trazer um pouco para vocês, de você entender a aplicação do drone no mercado de agricultura. Teve várias coisas que a gente falou aqui que se aplica para outros mercados também. Como eu disse, não existe um drone para cada mercado, ele é uma ferramenta de aquisição de dados e depois você processar e gerar informações, e com as informações você soluciona problema, você roda o seu negócio, a sua empresa, enfim, você consegue aí ter que alguém pague para você solucionar esse tipo de problema, tá? Então a dica número 1 é para você, primeiro, entender o mercado que você quer trabalhar, que tipo de problema você vai solucionar. A partir do momento que você identificou o problema, você vê como o drone pode solucionar esse problema, e aí sim você estrutura uma operação de drones para capturar dados, para processar esses dados, gerar informações e solucionar esse problema que você detectou, né? Então acho que o mais importante é isso, entender o drone como ferramenta e não como solução. Solução você tem que gerar a partir dos dados que ele vai te fornecer. Tudo bem? Então acho que é isso. Tem alguma coisa, Maurício? Eu acho que o legal hoje, no momento que a agricultura está vivendo, é que o pessoal começou a resolver melhor os problemas de aeroespacial, sendo mais espacialmente. Então o drone ajudou bastante nisso. Antigamente era feito, hoje o drone a gente faz com uma forma muito mais rápida de aquisição de dados e a gente também gera mais dados mais rápidos. Acho que isso seria uma coisa legal também. Bom,
Então é isso, o nosso Café com Cartógrafo fica por aqui. Se você tem alguma dica de conteúdo, alguma coisa que você acha que seja interessante, no último Café com Cartógrafo a gente fez com base numa dica de um leitor nosso, então deixe aí nos comentários abaixo do vídeo que a gente vai dar uma olhada e quem sabe aí sua dica não vira o próximo tema do Café com Cartógrafo. Então é isso, vejo você aí no próximo Café com Cartógrafo. Até mais! Até mais, pessoal. Até o próximo Café com Cartógrafo.